Guided Local Search. O GLS é um método de busca que tem como característica a modificação dinâmica da função de avaliação como estratégia para a fuga do ótimo local. Ao contrário dos métodos anteriores que já estudamos, como o Iterated Local Search, que perturba a solução corrente, o GLS altera a função de avaliação para escapar dos ótimos locais. Essa figura representa de forma metafórica a relação entre o espaço de solução e o valor da função objetivo, em um problema de minimização. Aqui temos um método de busca parado no ótimo local. A estratégia do GLS é deformar esta curva, de forma que esta solução deixe de ser o ótimo local e a busca mova a solução corrente para outro ponto do espaço de busca. Este fluxograma mostra o comportamento básico do GLS. Aqui temos um método de descida que será guiado por uma estratégia de penalidades. O loop principal é idêntico ao do Iterated Local Search, mas ao invés de perturbar o ótimo local, nós vamos extrair penalidades baseadas em alguma característica desse ótimo local, e essas penalidades serão usadas como guia no método de descida. A implementação do GLS tem algumas dificuldades. A primeira dificuldade é que extrair essas características dos ótimos locais demanda um certo conhecimento do problema, e às vezes não é uma tarefa trivial. A segunda dificuldade é que devemos implementar essa busca guiada, que costuma ser mais complexa do que um VND. Isso dificulta a otimização de seus algoritmos, o que impacta na sua performance. E a terceira dificuldade é que vamos lidar com mais uma função de avaliação. Nós já temos a função objetivo, temos a função de avaliação e ainda nesse GLS vamos ter a função de avaliação com a aplicação de algumas penalidades. Vamos ter que gerenciar isso ao decorrer do algoritmo. Esta classe GLS empacota o algoritmo de Guided Local Search. Na minha implementação, utilizo apenas um parâmetro, que é o número de interações. Para implementar minha estratégia de penalização, vou usar esta matriz de inteiros P, que vai marcar a frequência em que dois itens forem alocados no mesmo pacote. Por exemplo, P e J vai contar quantas vezes o item I e o item J caíram no mesmo pacote em ótimos locais. Este é o método principal da nossa classe GLS. Nessa implementação, utilizamos duas versões do VND, a versão normal do VND e uma versão guiada do VND, que eu mostrarei a implementação em seguida. Aqui se inicializa aquela matriz de frequência com zeros, crio uma solução inicial e aplico o nosso VND. E agora essa solução se trata de um ótimo local. Copio essa solução para uma solução corrente e extraio as penalidades dessa solução corrente, que é um ótimo local. Calculo o lower bound desse problema para que possamos parar de forma prematura, caso encontramos esse lower bound. E aqui eu salvo o desvio padrão da melhor solução. Aqui temos nosso loop principal. Por um dado número de interações, ou até encontrarmos o lower bound, nós repetimos os seguintes passos. Nós calculamos o desvio padrão da solução corrente, aplicamos o VND guiado na solução corrente, aquele VND que vai seguir as penalidades. Uma vez aplicado esse VND, extraímos as penalidades do novo ótimo local. E na minha versão do GLS, como um passo extra, que não faz parte da implementação padrão do GLS, eu estou aplicando o VND sem ser guiado, o VND sem penalidades. Em seguida, calculo o desvio padrão dessa solução corrente, que é a nossa função de avaliação. Nesse bloco de comandos, eu comparo o desvio padrão antes e depois de aplicar o VND. Se a diferença entre o desvio padrão antes e depois de aplicar o VND for maior do que um dado epsilon, eu considero que as penalidades foram suficientes para escapar daquele ótimo local. Então eu vou resetar as penalidades. Neste bloco eu faço o teste normal se a solução de avaliação foi melhorada. Ou seja, se eu conseguir usar menos pacotes ou se o desvio padrão aumentou. Caso o desvio padrão tenha aumentado ou tenha reduzido o número de pacotes, eu copio a nova solução corrente como a solução melhor de todas, copio o desvio como sendo o melhor desvio de todos, imprimo uma mensagem na tela. Eu posso resetar a minha matriz de penalidades, já que eu consegui fugir do ótimo local. Agora vou explicar como funciona esse método Strike Penalties. Esse método recebe uma solução corrente e eu sorteio um item aleatório, pego o pacote
onde esse item está alocado na solução corrente, e vou adicionar na matriz P quantas vezes ele caiu com todos os outros itens do mesmo pacote. Isso vai fazer com que soluções que possuem esse item alocado junto com os mesmos outros itens se tornem menos interessantes para o método de busca. Voltando aqui para o nosso loop principal, um outro método que precisamos explicar o seu funcionamento é esse VND guiado, que nada mais é do que o nosso VND normal, só que com aplicação de penalidades. Como já foi dito, a implementação desse VND se torna um pouco mais complexa, então aqui utilizei apenas duas vizinhanças, a vizinhança 1 e a vizinhança 2. Assim como no VND normal, a vizinhança 1 é remover um item de um pacote e adicionar em outro pacote, e a vizinhança 2 é trocar dois itens de pacote. Vamos observar o que acontece na vizinhança 1. Aqui na vizinhança 1 nós temos, para cada um dos pacotes, nós calculamos o espaço vazio dentro desse pacote, o espaço livre, e para todos os itens em ordem aleatória, verificamos se esse item cabe nesse espaço vazio e se ele já não está alocado nesse pacote. Caso ele não esteja alocado nesse pacote, ele poderia ser alocado nesse pacote, nós vamos fazer esse teste. E aqui vemos que eu não estou otimizando esse teste. Estou realmente removendo o item I e adicionando o pacote BJ, para só depois ver o que acontece. A parte da otimização, a principal diferença para o VND comum é a aplicação dessa penalidade no desvio padrão. Essa penalidade é calculada utilizando aquela matriz P. Se não houver melhoramento, eu desfaço a troca. Se houver um melhoramento, eu mantenho a troca e atualizo os meus valores de solução de avaliação corrente. Essa função penalidade vai calcular a penalidade dessa solução através daquela matriz P. Essa função penalidade recebe uma solução corrente e vai contar quantas penalidades essa solução corrente tem de acordo com essa matriz P. Você pode fazer essa penalidade de forma a somar com a função de avaliação ou a multiplicar com a solução de avaliação. Na minha versão do GLS, eu decidi utilizar a penalidade como um fator multiplicativo e não somando, como também poderia ser feito. Como estou buscando maximizar o desvio padrão, eu estou fazendo a minha penalidade como 1 sobre 1 mais a quantidade de penalidades, ou seja, quanto maior for o número de penalidades, menor será esse fator e menos interessante será essa solução. Voltando ao nosso VND guiado, a segunda vizinhança também é semelhante à segunda vizinhança do VND, com a diferença da aplicação desse fator de penalidade. Como resultados parciais, apliquei o algoritmo GLS com 10.000 interações sobre o conjunto de instâncias Watch e obtive o seguinte resultado: 17,47 pacotes por problema em 32 segundos, um resultado comparável ao do VNS, mas com um tempo muito maior.